Vamos aguardar os alunos entrarem. Vou deixar a sala aberta. Pronto. Vamos aguardar então um pouquinho. Vou abrindo aqui, pessoal, né, para a gente não perder tempo. Vou abrir o nosso plano de ensino. Então, hoje, dia 10/5, né? Então, a gente continua falando dos tetrápodes anaminiotos, então, com a classe anfíbia, tá? Então, vamos continuar. A gente já falou sobre as características gerais do grupo e também já falou das Gimnophiona, tá? Então, falamos das cecílias, né? Aqueles anfíbios ápodes, então, tá? Agora a gente continua e vamos falando dos outros grupos, né? Que são as salamandras e depois nós vamos falar dos anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas, então, ok? Só avisar aqui, olha, que 12/5, então, tem origem e evolução dos aminiotas, então, e na quinta-feira, né? Quinta-feira, a prática de representantes de anfíbios. Então, como nós estamos de maneira remota, pessoal, nós vamos fazer amanhã a prática, ok? E na quinta-feira, aí nós voltamos em horário online, ao vivo com vocês, então, para fazer a origem e evolução dos aminiotas, tá? A gente só vai trocar, então, aqui, que daí a gente fecha aminiotos com a prática e começa, então, a teoria dos aminiotas, então, ok? Vamos lá, então, vou abrir o nosso arquivo de continuidade de aula, esse aqui, tá? Então, fizemos toda a apresentação dos anfíbios, tá? Falamos de toda esses anfíbios, né, que são, então, ancestrais aí, né, que de alguma forma eles, então, a partir deles nós tivemos, então, esse desenvolvimento de espécies, né, anfíbias hoje, tá? Falamos também, né, dos peixes, que eram os peixes de nadadeira lobada, os primeiros anfíbios, né, e as características, então, desses membros, né, que sustentaram, então, esses indivíduos a passarem por essa evolução aí para a conquista do ambiente terrestre, tá? Falamos dessa classe anfíbia, da classificação dos grupos, então, tá? Que nós temos, então, dentro da classe anfíbia, a subclasse lisanfíbia, e que tem 3 linhagens, então, né? Que nós, então, denominamos de anura, que são os sapos, as rãs e as pererecas, urodela, que são as salamandras, e gimnophiona, que são as cecílias. Começamos a falar, então, das cecílias, né? Mostramos todos esses grupos, então, cada um deles, e apresentamos também as características gerais desse grupo, tá? Fizemos tudo isso e também já entramos particularmente já falando, então, da primeira ordem, que é a Gimnophiona, né? Que são os ápodes. Falamos dela, então, que ela é mais parecida, é ápoda, porque esse A tem uma negação, né, de pernas aqui, e o A uma negação, então, sem pernas, né, sem patas, não existe. É o único grupo, então, dentro dos anfíbios aí, né, que não vai possuir, então, essas patas, tá? Também são animais fossoriais, animais que vivem, então, debaixo do solo, debaixo de substratos, e que são muito parecidos às serpentes, mas não são. Eles não possuem aquelas escamas secas, né? Possui ali certas placas escamosas ali, mas
mais próximas à cabeça, o corpo mesmo é anelado ao invés de ser, então, escamado, tá? E tem o corpo mais úmido, né, gente? Então, é muito diferente aí de um réptil, né? Que é o grupo ao qual as serpentes pertencem, então, tá? Falamos desse corpo alongado, as escamas ali, algumas escamas dérmicas, mas esse corpo é bastante ainda que faz muita difusão através do corpo também, tá? Que esse corpo tem vértebras ao longo do corpo para fazer essa sustentação corporal, uma vez que ela é cilíndrica e longa, né? E não possui nenhum membro, tá? Falamos também a respeito dos órgãos sensoriais, que elas têm olhos pequenos, uma vez que esses animais são, então, escavadores, né? Então, lá debaixo, então, dessa terra, não vai necessitar, então, enxergar, né? Então, outros órgãos, então, sensoriais, principalmente tentáculos existentes no focinho, que vão, então, fazer essa captação do ambiente onde eles estão, tá? Aqui, ó, gente, se fecham, tá? Então, tem ali no focinho, e esse focinho lá debaixo da terra também, enquanto ela está escavando, essas narinas vão se fechar, tá? Então, as narinas se fecham e quem vai sentir esse ambiente vai ser os tentáculos, então. Alimentação, tudo que houver ali nesse ambiente, né? Que normalmente vão ser pequenos invertebrados ali, principalmente minhocas também, que são, né, fossoriais, são escavadoras ali do ambiente, tá? A gente tem essa aqui, que eu comentei na aula passada, né, que eu encontrei, é muito parecida com uma minhoca, mas você vê que ela é muito mais firminha, não é nada delicada como uma minhoca, ela é bastante firme, bastante ágil também, e essa daqui a gente tem também bastante exemplar lá, né, dessa sinopsis anulatus, tá? Bom, vimos em relação à reprodução também, que é um grupo que faz fecundação interna. Então, o macho ele tem um órgão copulador, tá? Que é o falodeu, e ele vai então inseminar essa fêmea. E os ovos vão ser colocados em ambiente úmido e muitas vezes essa fêmea ali, né? Ela resguarda todos esses ovos aí, né? Para manter essa umidade, uma vez que esses ovos também são delicados. A gente está falando de animais anaminiotos, né, que não possuem a casca ainda desse ovo, então precisa de muita proteção, tá? E também até quando esses jovens eclodem, muitas vezes eles ficam bastante perto da mãe ou até mesmo algumas espécies, né, diferenciadas procuram um ambiente aquático, tá? Mas normalmente ficam ali próximos da mãe, se alimentam também com descamação da pele da mãe, isso serve como um alimento também para esses jovens, tá? Então, existem esses tipos de reprodução aí, principalmente, olha, algumas que são vivíparas, que é a mais difundida, né? Que então já vai dar a luz aos indivíduos já prontinhos, né? Ou então ovovíparas ou ovíparas, né? Que é o caso de, então, ter esses ovos colocados no ambiente. Então, ó, nutrientes dos embriões na parede do oviduto, enquanto eles estão sendo gerados lá dentro. Então, muito dessa alimentação vem, então, o corpo da mãe realmente aqui produz, né? Bom, então vamos lá para uma outra ordem, então, que é a ordem caudata, tá, pessoal? Vou aumentar aqui para a gente ver maior, né? Vou me colocar bem num cantinho para não atrapalhar vocês. Então, vamos ver a ordem caudata, ou então também chamada de urodela. Caudatus vem do latim, então, caudatus nada mais é que possuir cauda, né? E as salamandras possuem cauda. Ou então, o urodela, que vem de auro, né? Mais dela, que auro que é cauda, e dela com. Então, com cauda também.
Então, são anfíbios com cauda, né? Denominados de salamandras. Aproximadamente 306 espécies nesse grupo, encontradas em regiões temperadas na América do Norte e regiões também tropicais. Então, locais aí, né, de temperaturas mais elevadas ou temperadas, um pouquinho mais amenas, mas não aí de locais tão frios, então, tá? Animais pequenos, olha, 15 centímetros, né? A maioria das que são encontradas. Mas, porém, existe a salamandra gigante do Japão, que ela pode alcançar até 1,5 metros, gente. É enorme, né? Às vezes, se vocês... Eu não coloquei nenhuma figura dessa gigante aqui, mas se vocês correrem e procurar ver, né? Tem até imagens de pessoas abraçando ela e é realmente muito grande e é muito bonita essa salamandra também, tá? Quem tiver interesse, dá uma procuradinha que é bem interessante. Em relação à anatomia desse grupo, então, uma coisa que é bem interessante, que às vezes, né, a pessoa pode confundir com uma lagartixa, quando você der uma olhadinha, então é bem legal que você vai ver essas diferenças que se apresentam, então, tá? Então, muitas com membros colocados em ângulo reto em relação ao corpo. Então, se a gente olhar os membros anteriores, olha só como que, né, praticamente está retinho aqui, olha. Então, forma um ângulo quase que reto esses membros, tanto os anteriores quanto os posteriores também, tá? Membros anteriores e posteriores com o mesmo tamanho também, não temos diferença, tá? Não são nada diferenciados, como a gente vai ver em outros grupos, né? Dos sapos, das rãs e das pererecas, onde os membros anteriores são de tamanhos diferenciados dos posteriores, e algumas formas fossoriais também, com membros rudimentares ou até mesmo ausentes, que a gente vai dar uma olhada, tá? A alimentação, aqui, gente, só voltando, tá? Para explicar. Algumas formas são fossoriais, com membros rudimentares, isso é, membros quase que desaparecidos, né? Membros muito pequenos mesmo, ou até mesmo ausentes, então. A gente tinha falado que ápoda é somente o anterior, né? E como que agora, né, aqui também apresenta, né? Só que são rudimentares ou ausentes, mas que a maioria vão apresentar, então, esses membros aí, os 4 membros, tá? Então, são algumas exceções que a gente tem dentro de caudata, né, que não vão apresentar, então. Em relação à alimentação, olha, são carnívoras na fase larval e quando adultas vão comer minhocas, artrópodes, moluscos, né? A maioria presas que se movem, então. Então, por isso, as fazem aí, né? Predadoras, tá? Não armazenam grande quantidade de glicogênio ou de gordura também. São ectotérmicos, né? Então, eles não possuem, então, a temperatura corporal, né? Constante, tá? Então, também, além de chamar de ectotérmico, né? Então, essa temperatura é fornecida do ambiente, de fora para dentro, para eles, né? Também outro nome que damos à ectotermia ou pecilotermia, né, pecilotérmicos que a gente diz, é outro que a gente chama de poiquilotérmicos. Então, qualquer um dos três, a gente está dizendo, então, que esse animal não é capaz de gerar, então, esse calor metabólico próprio do corpo, tá? Bom, baixa atividade metabólica, né? Então, isso realmente não dá conta de gerar essa energia, esse calor corporal. Reprodução, olha, então nós temos aqui reprodução com ciclo de vida metamórfico, então nós vamos ter esse indivíduo que nasce, né, diferente do indivíduo adulto,
Então, nós vamos ter produção de larvas aquáticas, né? E adultos que depois serão terrestres e que vivem em locais úmidos, seja sob pedras, troncos apodrecidos, geralmente com fecundação interna, né, dos ovos. Esses ovos são fertilizados no interior da mãe. A fêmea resgata o espermatóforo que é colocado no ambiente, tá, gente? E dentro desse espermatóforo, talvez vocês se lembram que a gente falava de espermatóforo desde o grupo lá dos artrópodes, né? Quando a gente falava principalmente nas aranhas, nos escorpiões, né? Então, é um pacote, né? É uma estrutura a qual o macho, então, deposita o seu sêmen lá dentro, né? Os seus espermatozoides lá dentro, e essa fêmea, então, vai ter que resgatar, então, para poder ser inseminada, tá? Então, a fêmea, ela vai lá, resgata, insere em sua cloaca, então, esse pacote de espermatozoides. Algumas somente aquáticas, então teremos algumas salamandras que serão exclusivamente aquáticas, tá, pessoal? Deixa eu baixar aqui, senão fica fazendo barulho e é meio chato. Espécies aquáticas, olha lá, vão colocar os seus ovos em agrupamentos de massas filamentosas dentro da água e os ovos vão eclodir, produzindo, então, larvas aquáticas. Uma vez que já está nesse ambiente, a gente já percebe que essas larvas também serão dependentes da água, né? Então, para isso, elas vão ter o quê? Vão ter brânquias externas e uma cauda em forma de nadadeira. Então, tudo ajustado para que essa larva, né, tenha locomoção dentro da água e tenha um órgão também específico para que ela, então, retire o oxigênio da água. Aqui mostrando também em relação à reprodução, como são essas espécies, então, que se reproduzirão no ambiente terrestre, né? Algumas serão completamente terrestres, então vão depositar também seus ovos em agrupamentos, né? Massas, várias massas aí de ovos, em locais que são macios e também onde tem a umidade, tá, gente? E, normalmente, essa mãe também terá esse cuidado parental aí, na maioria das espécies que são terrestres, elas cuidarão desses ovos, tá? Aqui, nessas espécies que são completamente terrestres, os pequenos já nascerão, então, iguais aos pais. Não terão essa fase larval diferenciada, né, que vai passar por uma metamorfose, tá? Mas a grande parte, tanto desse grupo como de outros que a gente vai ver também, ainda tem como uma característica a apresentação da metamorfose durante o ciclo de vida. Quanto à respiração, então, olha lá, também esses animais vão apresentar essa pele, né? Então, extensamente vascularizada, brânquias externas, quando, né, tá lá dentro do ambiente aquático e os pulmões para troca gasosa. Então, a gente tem aí, muitas vezes, funcionando em dupla esses sistemas, né? Principalmente aí, quando se tem pulmão, muitas vezes também se utilizará essa pele que é extensamente vascularizada, é úmida, é fina, é lisa, né? Para poder, então, também tirar maior proveito dessa aquisição de oxigênio. E as brânquias, é lógico, está em ambiente aquático, é necessário, então, que esses indivíduos de ambiente aquático respirem, então, por brânquias, tá? Salamandras terrestres com estágio larval, né, que a gente tem ou somente terrestre ou terrestres com estágio larval aquático. Então, o que vai acontecer? Vão também eclodir com brânquias, que é o lógico,
de uma estrutura para retirada de oxigênio em meio às moléculas de água, né? E as perdem durante a metamorfose. Se eu tenho salamandras terrestres com estágio larval aquático, de adulto ela será terrestre, então ela tem que modificar esse sistema de respiração. Então, ocorre através da metamorfose, tá? Há formas que não possuem pulmões. Meu Deus, então como respirarão? Respirarão através dessa pele, né? Ou então até mesmo alguns locais, algumas estruturas presentes na boca também ali, que vão fazer com que seja assimilado, então, esse oxigênio aéreo. Salamandras permanentemente aquáticas. Então, olha lá, não sofrem metamorfose completa. E o que acontece? Elas vão reter as brânquias, é lógico, né? Então, elas, além de reter essas brânquias, que é a estrutura de captação dentro desse ambiente aquático, a cauda também, né, em forma de nadadeira, né, mais alargada, para facilitar essa locomoção delas. Há formas que nascem com pulmões e tornam-se ativos após a metamorfose. Erguem suas narinas, então, na superfície para obter esse oxigênio aéreo, então, tá? Exemplo disso, a família Amphiomide. Então, a gente tem uma variação, né, de tipos de reprodução e de metamorfose ou não ocorrendo, né, dentro desse grupo aqui de anfíbios, então, tá? Respiração, olha, salamandras permanentemente terrestre, família Pletodontidae, sem pulmões, fazem respiração cutânea, né, que a gente falou, então, através dessa pele de toda a superfície corporal, e também cutânea bucofaríngea. Então, tem um local ali, olha, nas mucosas que são altamente vascularizadas aí na cavidade bucal, fazendo com que, então, essa estrutura e mais a superfície corporal, então, supra toda a necessidade de oxigênio, tá? Pedomorfose, uma coisa que também a gente tem que falar, então, né, uma vez que a gente falou aqui atrás, olha, que algumas não sofrem metamorfose completa e podem reter suas brânquias, né? E tem, então, olha, a forma de algumas salamandras que sofrem, então, o processo de pedomorfose. Então, nada mais quer dizer que elas permanecem na forma jovem, gente, tá? Para o resto da vida. Elas não chegam a ficar, então, com essa anatomia corporal externa aí, parecida com de adulto. Ela sempre parecerá aí um jovenzinho, tá? Então, é uma tendência filogenética persistente que ocorre em algumas espécies de salamandra, tá? Espécies não metamórficas, então, são denominadas, então, perene branquiata. Então, é diretamente com brânquias, né? Então, sempre é perene, para sempre elas terão, então, essas brânquias, né? Brânquias permanentes. E o que acontece com um indivíduo que é pedomórfico? Isso não acontece só com esse animal. Muitos outros animais apresentam também essa característica de viver permanentemente pedomórfico. Isso tem essa característica de um jovenzinho ainda, mas que elas são sexualmente maduras. Então, estão com todos ali os seus órgãos reprodutivos aptos, então, né, maduros para se reproduzir, tá? Então, sexualmente maduras, com brânquias, hábitos aquáticos e outras características larvais.
Então, um exemplo que tem dessas salamandras é o gênero Nectulus. Aqui mostrando também nessa pedamorfose ocorrendo nessa salamandra, que ela é muito bonitinha, né? A gente vê essa figura aqui dessa salamandra desde os livros ali do ensino fundamental e médio, que é a salamandra Ambrystoma trillium, tá, gente? Então, bem bonitinha ela. Então, espécies adultas, com morfologia larval ainda, mas pode, né? Algumas espécies, elas podem segurar isso, mas pode metamorfosear-se em formas terrestres sobre certas condições ambientais. Então, isso tudo vai depender realmente do quão vai ser esse espaço de tempo e o que vai ocorrer durante esse espaço de tempo da vida deles também, tá? Indivíduos com brânquias, né? Nesse momento aí, pedomórfico, que são juvenis ainda, eles são chamados de axolote, tá? Essa espécie aqui. Ou muitas vezes podem pronunciar também axolotes, tá, gente? Vou falar as duas, porque muitas vezes vocês podem encontrar as duas versões de fala, tá? De pronúncia. E aí chegamos à ordem Anura, tá? Anura ou ainda também chamado de Salientia, tá? Então, Anura, né, vem do grego, tá? A grego quer dizer sem cauda, tá? Oura quer dizer cauda, ou então Salientia, que quer dizer saltar, tá? Então, aí específicos, os sapos, as rãs e as pererecas também, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho dessa ordem Anura, que é o que a gente mais encontra aí na nossa frente, né? Sempre a gente aí se depara com esses animais, né? Que é mais, bem mais, como que eu posso dizer? Constante, né? As nossas visões em relação a esse grupo do que encontrar salamandras ou então as Gymnophiona, né? Mais de 3.450 espécies de sapos e rãs, tá? Então, reprodução aquática e pele permeável, e então isso quer dizer que, né, a reprodução ocorre dentro da água e a pele, ela ainda permite, então, ser permeável, tá? Ectotermia, que isso é uma característica geral de todo o grupo anfíbio. Os ovos eclodem, originando os girinos, que tem esse nome específico, né? E os girinos vão possuir caudas longas, com nadadeiras, né? Brânquias internas e externas, ausência de membros, partes bucais especializadas para herbivoria. Alguns girinos e larvas de salamandras são carnívoros, tá? Mas a grande maioria dos anuros são herbívoros, mas tem essas, né, exceções de salamandras e de anuros que podem ser carnívoros também, tá? E a anatomia interna vai ser especializada. Tem que ser especializada porque estão nesse ambiente aquático e outro também por essa condição de herbivoria, tá? Dentro de anuros, gente, não ocorre condição perene branquiata, isso é, com brânquia permanente. Esses indivíduos passarão necessariamente por metamorfose, tá? Então, ficarão adultos e mudarão o seu modo de respiração depois, tá? Pele com muitas glândulas mucosas e pele com pouca queratina. Então, a gente vê que esse animal, né, tem bastante glândulas para abastecer essa pele e pouca queratina, não tem muita cobertura que faça, então, ela ser impermeável. Por isso que a gente já falou que a pele é permeável.
Então, por isso que a gente leva também a lembrar o que já comentamos, que esses animais ainda também dependem do ambiente aquático, tá? Então, muitos deles vão necessitar dessa pele umedecida e também até mesmo para reprodução, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho mais dos sapos, das rãs e das pererecas. Aqui a gente tem 27 famílias, então, nós temos a ranide, que são as rãs conhecidas, tá? Essas 27 famílias distribuídas em ranide, que são as rãs, rilide, que são as pererecas arborícolas, e bufonide, que são os sapos verdadeiros, tá? Bom, hábitat e distribuição. Então, encontrados em todas as regiões tropicais, né? E sapos de clima temperados vão hibernar na lama macia do fundo de lagos e cursos de água. Então, para poder passar, né, esses climas aí, a gente sabe que clima temperado vai ter, então, temporadas aí de um friozinho bem carregado. Então, normalmente nesses momentos eles vão se restringir aos seus, né, aos seus esconderijos aí até que esse momento passa, né? Por isso que a gente em regiões tropicais eles são quase que constantes, né? Mas nós temos também, né? Nós aqui que somos mais do sul, a gente vê que no período de inverno esses animaizinhos ficam bem escondidinhos, né? E quando chega calor, momento de primavera, calor e tudo mais, esses bichinhos explodem e fazem as cantorias deles, né? Bom, quanto a esse grupo, para a gente falar sobre tegumento e coloração, né? Que a gente sabe que nós temos aí esses animaizinhos muito coloridos e também, né, que a gente lembra lá do sapo cururu e pensa naquele sapo todo embolotado. Vamos ver um pouquinho a respeito disso também, tá? A gente falou que eles possuem muitas glândulas e pouca queratina, tá? Então, a gente tem ainda esse tegumento ainda favorecendo a difusão. E muitas glândulas. Então, temos essa pele, gente, cheia de glândulas, ou para secretar certos tipos de veneno, de secreções antibacterianas, né? Antiparasitária, para proteção da pele, né? Mucosa. Então, temos uma pele delgada e úmida, principalmente quando a gente fala de rãs e pererecas, né? Então, uma pele bastante úmida. E esse tegumento é frouxamente ligado ao corpo. Se a gente pegar essas pererecas e puxar, elas esticam muito. Já tentou esticar a perninha de uma perereca, né? Mesmo que ela seja pequenininha, você pega a perna dela aqui, ó, vai lá, né? Dá aquela esticadona. Então, essa pele, ela é bem frouxa, então ela repuxa bastante, tá? Então, existem trabéculas, isto é, é como se fosse uma malha frouxa que faz com que essa pele, né, ceda bastante, então. Epiderme externa estratificada, perdida quando trocam de pele, apresentam depósitos de queratina que é flexível, que é uma proteção contra abrasão, então ela é refeita, né, de tempos em tempos, quando há necessidade, quando esse atrito mecânico acontece demais, tá? Origina duas camadas glandulares, pequenas glândulas mucosas que vão secretar muco, olha lá, protetor à prova d'água, na superfície da pele, grandes glândulas serosas que vão produzir veneno aquoso, esbranquiçado, altamente irritante. Todos eles vão ter isso? Não, claro que não, tá? Alguns vai ser realmente altamente venenoso, outros vão ser irritantes, com gosto, né, que vai ser assim, impossível, impalatável, né? Exemplo, família Dentrobatide,
derme interna esponjosa. Então, nessa derme pode originar cromatóforos, isso é. Então, vamos ter células que vão ter colorido, cores, então, tá? Então, vamos ter, então, esses cromatóforos do tipo xantóforo, que nada mais são que essas células, então, apresentando cores amarelas, laranjas ou vermelhas. Quando esses cromatóforos são iridóforos, eles vão apresentar a cor prateada. E quando for melanóforos, né, de melanina, já vem o negro ou marrom. Bom, outra coisa que tudo isso vai favorecer também, né, esse tegumento aí, né, e coloração desses indivíduos, vai ser para camuflagem, tá, gente? Então, a coloração verde, olha, a interação entre xantóforos e iridóforos. Então, ou amarelo ou laranja aí, junto com o prateado, né, vai dar, então, essa coloração verde, tá? Então, vai acabar camuflando conforme as cores, né, que esse animal usa aí, ou uma modificação do corpo, vai fazer com que esses animais se camuflem ao ambiente que eles estão. Para a gente dar uma olhadinha, então, aqui nessas glândulas de veneno, estratégias de defesa que eles utilizam também, tá? Aqui mostrando como é, então, esse tegumento desse animal, tá? E com essas glândulas, então, seja a glândula granulosa ou a mucosa, então, presente nessa mucosa, ou seja, ela é bastante enriquecida com essas glândulas, então, tá? Aqui, olha, a gente tem propriedades do muco, que eu falei antes, que é antibacteriana, né? Dificulta a captura por predadores, então não é muito agradável, né? Aquela coisa lisa, sebosa. Glândulas de veneno na superfície dorsal, principalmente os sapos, né? Essa glândula paratóide aqui, ó, ela também acaba eliminando, então, secreções, tá? Assim como outras glândulas pequenas que existem aqui, umas bolotinhas, que a gente sabe que o sapo é bastante rugoso, né? Então, logo que esse predador vem e abocanha, então, são comprimidas e esses mucos, né, saem, ou podem até conforme a pressão, eles espirram, então, e acabam irritando, então, esse predador. As glândulas paratóides, cada uma do lado, em sapos somente, tá, gente? Então, as glândulas paratóides é uma característica de uma glândula específica dos sapos, tá? Rãs e pererecas não possuem glândula paratóide. Ela está de um lado e de outro, logo um pouquinho atrás da cabeça, tá? São glândulas ovais, bem salientes e que é bastante fácil a gente identificar essas glândulas aí nos sapos, tá? Representam aglomerações de glândulas granulosas, tá? Que a gente olha aqui no desenho. E essas glândulas serosas e granulosas também localizam-se sob o controle do sistema nervoso ou até o hormonal. E as suas secreções são leitosas e têm sabor desagradável. Pode ser bastante tóxicas para os predadores, tá? Então, isso aí, dependendo da espécie, ou elas podem ser somente de sabor impalatável, ou até mesmo bastante tóxicas, então, tá? Se perguntar, mas então, e as pererecas e os sapos não têm isso, né? Soltam por onde? Pelas outras glândulas espalhadas pelo corpo, tá? Que podem aí, algumas assim, altamente tóxicas mesmo, como vocês sabem que existem, tá? Bom, estratégias de defesa que esses animais podem apresentar, então. Então, olha lá, as cores, né? Então, a gente sabe que tudo que é cor muito viva, né? Então, já é um sinalizador, tá?
de perigo. Então, laranjas com preto, vermelho com preto, cores muito fortes, azuis, azul com amarelo, né? Então, todas essas cores são, assim, bastante intimidadoras. Então, tem presas que realmente, né? E isso vai também estar ligado muito à visão do predador, né? Então, essas cores são vistas por um feixe de luz, né, que eles podem enxergar, que isso determina, então, para o predador, aquele eu não posso comer, que é venenoso, né? Não faz bem. Cores e comportamentos apossemáticos, que a gente diz, né, que eles podem ser de alerta, né, de advertência, que são óbvios aí dentro dos grupos, tá? Então, são as cores vivas associadas à presença de toxinas, então, que vão indicar esse perigo a potenciais predadores e também ou impalatabilidade, que eu já falei, impalatável, né? Então, muitas vezes, esse predador, ele vai saber se é realmente mediante as cores que eles apresentam, se eles são impalatáveis ou se eles são venenosos. Então, nenhum dos dois serve para esse predador, né? Alguns vão ter coloração apenas ventral, alguns vão fazer o quê? Simular a morte, gente, que é isso aqui, ó, tá? Então, esse sapinho tá virado com o ventre para cima e ele fica paradinho, apesar dele estar vivo, mas ele tem essa característica, né, esse comportamento de se fazer de morto, porque nenhuma presa vai querer comer um animal que está morto. Por quê? Porque ele não sabe do que morreu, tá? Então, muitas vezes, essa presa pode ter morrido por uma doença. Então, esse predador não vai querer ingerir e se contaminar, tá? Então, tem isso também, que muitas presas jamais vão comer algo que está parado, que não se mexe ainda mais nessa posição, tá? Podem aumentar de tamanho, então eles inflam os pulmões. Quem já não ouviu falar do sapo, né? Do sapo boi, né? Que falam assim. Então, esse sapo, ele se infla, se mostra muito maior do que ele é, né? Ele só está inchado de ar, então ele pode intimar, né? Intimidar o seu predador, tá? Usar, né, essa agressividade também, além disso, ele pode, né, emitir sons ou avançar. Camuflagem para se esconder, olha isso aqui, ó. Aqui nós temos uma pererequinha aqui, ó, tá? Em meio a essas pedras aqui, essas rochas, tá, gente? Não é pedra, é rocha. Então, aqui, ó, as patinhas dela da frente, aqui o corpo dela e aqui uma perna e aqui outra perna. Aqui é a mesma coisa, olha, tem uma pererequinha aqui e que ela se camufla muito bem nesse ambiente aqui aquático ali, ó, próximo da água, onde a gente tem matéria orgânica morta, tem também essas rochas aqui, tá? Então, mimetismo, né, tentar imitar os outros, né, e camuflagem para se esconder. Então, acabam mimetizando e se camuflando no ambiente. Aqui, sistema esquelético e muscular, para falar um pouquinho, então, desses animais, né? Endoesqueleto formado por osso endocondral e cartilagem, então, nós temos ossos, né, que vão ter aquelas partes que são cartilagens e osso, né, então, vão crescer, então, são tetrápodes, né, claro, possuem 4 membros, né, esqueleto especializado para saltar e para nadar. A gente sabe que esses animais, né, têm pernas musculosas, pernas alongadas e ainda para nadar também, porque nós vemos então aquelas membranas interdigitais que facilita, né,
remar, então, nadar. Coluna vertebral rígida, encurtamento do corpo com 9 vértebras e um uróstilo alongado, constituído por diversas vértebras caudais, fusionadas, que formam o cóccix, então. Só para a gente, né, em comparação, as cecílias são completamente diferenciadas e podem ter até 285 vértebras, as maiores, então. Uma vez que a gente viu que o corpo delas é como o das serpentes, então, né? E a gente falou que essa coluna vertebral também é provida de muitas, né, vértebras aí e também por costelas, então, para fazer essa constituição esquelética aí, tá? Pé pentadáctilo, então, nós temos pé com 5 dedos, então, tá? E quando a gente olha o membro anterior, a mão, tem 4 dígitos, então, tá? Ambos com articulações entre os dígitos. 2 conjuntos de músculos nos membros, anterior e ventral para protração, né? Para ir para frente, e adução, a linha mediana do corpo. Posterior e dorsal para retração, para puxar para trás, e abdução para puxar para longe do corpo. Vamos dar uma olhadinha já já aí no esqueleto dessa... Deixa eu ver se tem... Gente, eu só não sei por que não apareceu o esqueletinho. Tinha. Não sei por que não apareceu. Será que sumiu? Como assim? Eu precisava do esqueletinho para vocês verem. Nossa, que gozado. Caramba. Não tô vendo aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Só desculpa eu ter parado. Aqui. Tá, nós vamos ver logo depois, tá? Tá ali para frente. Aqui. Ok. Respiração e vocalização, né, gente, que estava ali? Vocalização. Então, vamos lá. Respiram por brânquias, né, principalmente quando eles são pequenos, quando são larvais ainda. A pele, pouca queratina, porque a gente quer uma respiração cutânea, e que também é fundamental e precisa de umidade, então a gente não pode ter uma camada de queratina muito grande para poder fazer essa difusão, tá? Pulmões com alvéolos, né? Então, uma pressão maior aí para otimizar a respiração. Machos e fêmeas vão ter cordas vocais na laringe, então tem uma caixa vocal ali, e que são muito mais desenvolvidas nos machos, que são os machos é que realmente vão botar em ação aí essa vocalização, porque essa vocalização, ela tem um intuito, tá? Então, vamos ver essa vocalização e os tipos de canto. Então, tem canto de corte, canto territorial, canto de reciprocidade, anura, sapos, rãs e pererecas, olha, vão ter o canto de reciprocidade, canto de soltura, que é o grito, canto de angústia, que também é um grito. Então, específico aqui, olha, então a gente tem tudo isso acontecendo, né? Tem muitos sapos que você pega e ele fica lá, é um grito aí de angústia mesmo, tá? Então, existem esses sons, essas vocalizações aí diferenciadas, então, e que fazem parte da comunicação desses animais. Circulação fechada e dupla, tá? Sistêmica e a pulmonar. Então, nós temos o coração com 2 átrios e um ventrículo, ainda não dividido, tá? Existe ainda a mistura do sangue arterial com o venoso, porém, em menor quantidade do que a gente via antes, né? Com os peixes, então. Devido a uma válvula espiral, então, que a gente tem, né, no coração desses anuros, tá?
Então, essa válvula faz com que se divide os fluxos, então, nesses cones arteriais aqui desses animais, fazendo com que se separa, mas ainda existe uma mistura, mas essa mistura é mais baixa, tá? Depois a gente mais para frente vai ver mais separado isso. Alimentação e digestão, adultos são carnívoros, né? Comem insetos, tudo, olha lá. Atacam as presas com a língua protrátil, insetos, aranhas, minhocas, lesmas, caracóis, centopeias. Então, bastante diversificada essa alimentação. A língua é presa posteriormente, solta anteriormente, onde apresenta glândulas também, que vão secretar uma secreção viscosa, que ajuda a fazer com que essa presa fique presa, né? Se segure ali, seja colada nessa língua. Dentes no pré-maxilar e vômer para impedir a fuga da presa do aparelho digestório curto. A fuga da presa de dentro da boca, então tem um fechamento nessa boca que não deixa com que saia, e o aparelho digestório curto. Por quê? Porque ele esse animal, ele é, então, carnívoro. Todo animal carnívoro, esse trato intestinal, ele é mais curto que a proteína é mais fácil de ser digerida do que na fase de girino, que são herbívoros. A herbivoria, ela é mais difícil de ser digerida, e é por isso que os girinos vão possuir um intestino muito longo. Se vocês olharem, mas é pequenininho porque ele é larva. Imagina se ele fosse um indivíduo grande com tudo isso de intestino, então, fazendo parte do corpo dele. Aqui ele precisa desse intestino grande, porque nesse momento de girino, a alimentação dele, então, é a herbivoria, tá? Então, a gente vê os girinos aqui, olha lá, tudo isso é intestino, olha, né? E aí nós vamos dar uma olhadinha na aula prática, a gente vai ver se dá para mostrar para vocês a língua. Essa língua, ela vem, gente, e entorta para trás de novo. Ela é bem interessante, ela é presinha aqui, ó, e ela é jogada como se dobrasse para trás, tá? Essa ponta. Aí, aqui é preso, só que isso aqui é muito elástico, isso aqui é muito muscular. Então, essa partezinha, ela desdobra e se estica. Estica, colou lá, ó, na parte de baixo, off, ela vem e se dobra de novo, e aí ele engole. Sistema nervoso e órgão dos sentidos, audição, olha, os órgãos sensoriais se aprimoraram, conjunto de ossos que cobriam as brânquias dos peixes se reduziu e um desses elementos transformado em membrana, então, né? Aquela membrana timpânica, né? Permitirá a audição no meio aéreo. Trata-se do tímpano, então. Ouvido externo apresenta essa membrana timpânica, tá? Com uma columela, que é um estribo, e que vai transmitir essas vibrações que vão, então, incidir nessa membrana timpânica e vai para o ouvido interno. O ouvido interno vai ter um utrículo com 3 canais semicirculares e um sáculo com alagena. Então, são todas estruturas pequenas que existem lá dentro do ouvido interno, né? E essa alagena aí, ela é recoberta por uma membrana tectorial, que é semelhante ao quê? A cóclea, então, auditiva dos mamíferos, tá? É muito sensível, então, aos sons de baixa frequência. Então, qualquer minúsculo som, esses animais captam, então, através dessa membrana e que é levada, então, até o ouvido interno. Sistema nervoso e outros órgãos do sentido, ó, visão principal, sentido dos anfíbios, exceto nas cecílias, que são fossoriais, né? Glândulas lacrimais, então, pálpebras, ó, superior fixa, inferior dobra-se em uma membrana nictante transparente, então, fecha-se e abre, né? Retina com cones para enxergar em cores, e tem bastonetes também.
receptores táteis e químicos na pele, papilas gustativas na língua e no palato, então o céu da boca ali e a língua podem sentir sabor, epitélio olfativo bastante desenvolvido na cavidade nasal, então essas narinas têm o revestimento, então, epitélico ali do tecido epitelial que vai sentir vai ter o olfato também. Armazenamento de água dos anfíbios, olha, tanto pela ingestão cutânea, então a pele toda ela é de fácil difusão, porque nós não temos tanta queratina, então essa pele é permeável, e principalmente por um local que é chamado de mancha pelvina nos anfíbios, né, terrestres principalmente, que absorvem aí cutaneamente também, tá? E redução da perda hídrica nos anuros. Então, é um local onde eles têm essa reserva. Bexiga urinária armazena a urina diluída, excreção das larvas na forma de amônia, uma vez que eles estão no ambiente aquático, né? Indivíduos adultos vão excretar ureia, então, tá? Então, vai exigir menos água para eliminar essas excretas. As especializações para saltar e nadar, a gente viu lá, ó, que esse uróstilo, ele é bastante grande e é fundido, né? Então, a gente não tem tantas vértebras nesse animal, né? Então, sistema de alavancagem dos músculos e essas pernas bastante longas aqui, né? Que a gente olha aqui. Os membros pelvinos, que é aqui, tudo esse uróstilo aqui, são alongados, tíbia e fíbula são fundidos, então, por isso que é chamado de tibiofíbula, então, não temos dois ossos separados como nós temos, né? Outros tetrápodes a gente tem a tíbia e a fíbula junto, né? E aqui não, eles têm elas fundidas, então, em um único osso, tá? Uróstilo, ossos da cauda fundidas no cóccix, então, tudo isso aqui, tá? Coluna vertebral curta, com 5 vértebras, 5 a 9, tá? Membros peitorais são fortes, então, né, a cintura peitoral é flexível também, olhos grandes e rostrais, a gente já vê até mesmo aqui, por esses ossos, né, então, cranianos, olha só o que a gente tem, então, esse forame enorme aqui para condicionar os olhos, né? Membros tetrápodes com articulação, então, tudo articulado aqui, né? E também internamente nós temos articulações múltiplas aí nesses membros, tá? Reprodução, ectotérmicos, né? Também não produzem essa energia interna, né? para produzir calor interno. Reproduzem, se alimentam-se e crescem apenas nas estações mais quentes, né? Então, aí já requer menor gasto. Dormência no outono e inverno, para não requerer tanta energia, então eles vão, né, tentar ao máximo consumir aí, guardar energia para passar durante esses tempos frios. Primavera é o momento em que machos vocalizam, então, para atrair essas fêmeas, e há 2 tipos de reprodução, que são chamadas de explosiva e prolongada dentro do grupo dos anuros. A explosiva nada mais ocorre em lagoas vernais, mesma quantidade de machos e fêmeas, então, chegam nesse ambiente, machos e fêmeas vão chegar juntos, dura dias, e o mesmo sucesso reprodutivo entre os machos. Isso quer dizer o quê? Que todos os machos que chegam vão ter chances de cruzar com as fêmeas. Então, nós temos uma grande quantidade de machos e de fêmeas,
e que todos eles têm chances iguais, tá? De reprodução. A reprodução prolongada ocorre em lagoas constantes, isso é, que duram o tempo todo, né? Desculpa, gente, as vernais é que ocorrem de tempos em tempos, tá? Constantes, então, pode durar meses, então, começa ali na primavera, pode se estender para verão, tá? Pode chegar até próximo do verão. Machos vão chegar antes e podem estabelecer território. E muitas vezes eles fazem isso. Lembra que a gente falou de vocalização, que ela pode, existe vocalização para territorial, então muitas vezes ele chega lá, é o primeiro que chega, ele, não, aqui ninguém mais chega mais. E ele vai utilizar a vocalização para afastar os outros, para dizer que também aquele ponto é o dele. Bom, nessas lagoas, então, o que vai acontecer? Poucas fêmeas chegam a cada vez. Então, olha lá, sucesso de acasalamento é desigual entre os machos. Existe competição pela vocalização e nisso, essa competição vai estar o quê? Vai estar ligada à altura do canto, à duração do canto e à taxa de repetição desse canto. Se chega a poucas fêmeas por vez, gente, elas podem, então, chegar em um ou em outro território, mas não em vários territórios, né, de uma vez. Então, fica bastante complicado. Aí a gente não tem uma competição muito equilibrada, né? Então, a vocalização dos anuros são cantos diversificados, cada espécie com 2 a 3 tipos de canto. Os cantos variam entre as espécies e ainda entre sexo também, é claro. Cantos de chamamento dos machos, as fêmeas respondem quando estão com os óvulos maduros. Gasto de energia aumenta conforme a complexidade do canto se estabelece. Se é um canto composto, né? Então, maior risco também de predação nesse momento. Se esse animal está lá, né, cantando para competir, né, com outros machos também, esse sucesso, ó, é desigual, né? Então, porque as fêmeas, como eu falei, chega muito pouco. E eles gastam muita energia porque vai depender do canto. E se esse macho, né, esses machos estão lá, um apostando com o outro, que ele canta mais alto, que ele tem o canto de duração maior, tem uma taxa de repetição maior desse canto, também pode ser um grande risco para, então, atrair e chamar os predadores para esse local, né? Lógico, estão fazendo barulho, então os predadores vão encontrar mais facilmente. A cópula, olha, então, existe esse momento, então, uma vez, o canto lá, né, foi admirado pela fêmea, essa fêmea, então, vai se mostrar, então, que ela gostou desse macho, então, que ela o escolheu, e então, vai iniciar, então, o amplexo, tá? Que é a cópula, então, tá? Esse amplexo, ele pode acontecer de várias formas, tá? Existe o amplexo axilar ou inguinal, né? Esse aqui é o axilar, onde ele segura ela por debaixo das axilas, tá, gente? E isso pode durar dias ou horas, esse macho aí abraçando essa fêmea, tá? Essa fecundação ocorre geralmente externamente, tá? E métodos para reduzir a mortalidade dos ovos, é claro que vai acontecer com o cuidado parental, tá? Ou o pai ou a mãe aí vão carregar ovos, ou os pequeninos aí, né, vão cuidar desses ovinhos aí enquanto eles estiverem pequenininhos ou em momento de ovos, tá? Outros tipos de amplexos que não seja o axilar que a gente falou, que é o mais comum, existe o inguinal
onde então o macho segura através ali, né, da virilha da fêmea, ele também segura ela e abraça ela dessa forma para estimular a soltura dos ovos, tá? O axilar, que a gente já viu, que é ali segurar, ali perto da axila. O cefálico, que é agarrar a cabeça, segurar pela cabeça. O montado, que muitas vezes ele só está ali em cima do corpo dela, né? O grudado, mais a parte de trás, e o independente, tá? Que não é nenhum abraço, é somente encostar, então, as partes posteriores, então, como estímulo mesmo dessa fêmea. O ciclo de vida, aqui mostrando dessa rã leopardo, né? Então, uma adulta, a fêmea aqui, né, no abraço axilar, então, ela soltando os ovos, né, essa massa de ovos, enquanto o macho também solta os espermatozoides, né, concomitantemente. Nós vamos ter ali esses ovos, então, fertilizados, acontecendo a clivagem, que é a divisão, né, mitótica desse zigoto aqui, vai formar um zigotozinho. Aí, depois, logo, nós temos um embrião, né, com reserva de vitelo, que é a geminha que tem ali, não tem muito vitelo. Aí, o girino já começa ali a se formar, né, sabemos que ele tem cauda e vai ter brânquias, porque ele está no ambiente aquático, e também brânquias internas, aí ele terá um espiráculo para que essa água entre através das brânquias internas, e ele vai se alimentar a gente sabe que ele vai se alimentar de plantas, ele é herbívoro, tá? Aí começa, então, o momento de metamorfose, tá? Então, esse animal, ele vai começar, então, a aparecer esses membros, né? Primeiro vai começar a aparecer devagarinho, e essa cauda vai reduzindo aos poucos, tá? Quando ele já está com os membros anteriores e posteriores já formados, ele já começa a procurar um pouquinho mais o meio mais seco, tá? Mesmo que a cauda não tenha regredido tudo, tá? A cauda não cai, tá, gente? A cauda regride, e muito dela é utilizada, tá? Para que esses membros, esses novos membros aqui, né, sejam utilizados durante esse metabolismo aí todo, gasto para ocorrer a metamorfose, tá? Até que ele esteja, então, um adulto. Então, uma rã sexualmente adulta, ó, aos 3 anos, as rãs são mais dependentes da água, vivem próximas à água, nadam bastante, né? Nunca saem muito longe de água, não, tá? As pererecas tem algumas que saem mais da água, e os sapos são bem mais independentes da água. O ovo, ó, sem casca, envolto por uma membrana gelatinosa, isso aqui é uma foto real que a gente fez, tá, gente? Então, essa massa de ovos aqui, às vezes a gente encontra isso aqui em meio de sapos também, né? A gente encontra dessa forma essas massas de ovos, em meio a pererequinhas, olha, costumam fazer em meio à vegetação, próxima também ao ambiente aquático. Algumas massas de ovos são carregadas em cima do corpo, tá? Isso é cuidado parental. Aqui, aquelas nuvens de espumas, né, que são geradas pela massa de ovo e de espermatozoides da fêmea e do macho. Aqui também presa em vegetação aquática. Aqui também ovos ali, e depois aqui já com esses girininhos cuidando aí dessa prole, né? Aqui mostrando um girino com a caudinha, bem diferente de um indivíduo adulto, espiráculo, tá? Porque vai respirar por brânquias. Aqui também uma outra pererequinha já arborícola, fazendo aqui próxima também ao ambiente aquático, com certeza. E a metamorfose, olha lá, metamorfose, efeito de tiroxina, né? Produzida, então, um hormônio produzido lá pela hipófise, tá, gente? Então, existem estágios para ir ocorrendo, então,
essa metamorfose. Existe a pré-metamorfose, que vai aumentar o tamanho dos girinos, crescimento rápido do corpo e a pouca mudança na forma. Pró-metamorfose. Então, aparecem os membros posteriores inicialmente e o crescimento do corpo fica mais lento. Clímax metamorfósico é quando aparecem os membros anteriores e a cauda começa a regredir. Aí, no ponto 4, nós temos a metamorfose completa. Então, pré-metamorfose, quando esse indivíduo está dessa forma, pró-metamorfose, quando a gente tem, então, esse indivíduo com o membro posterior aparecendo, então, e o clímax metamorfósico, quando inicia, então, a formação dos membros anteriores e começa a redução, então, da cauda. Aqui também mostrando, tá? Alguns aqui em relação de dias, o desenvolvimento desses animais, tá? Vamos tentar mostrar para vocês também os girininhos que a gente tem lá e as fases de desenvolvimento que a gente tem também para mostrar para vocês amanhã não, quarta-feira, no dia da aula prática, ok? Mudanças morfológicas, olha, então, fígado, estímulo de enzimas de síntese de ureia, desenvolvimento dos pulmões, né, nessa fase mais adulta, degeneração das brânquias, porque ele passou por essa metamorfose, né, crescimento do cerebelo, formação da membrana nictante, porque ele vai ficar em contato com o ambiente terrestre, crescimento, degeneração da cauda, crescimento da pele e músculos da pata, calcificação do esqueleto para suportar o peso dele, então, porque nós temos, né, uma gravidade diferenciada aqui, reestruturação da boca e da cabeça, de herbívoro ele vai ser, então, carnívoro agora, né, reorganização intestinal, também relacionado a essa alimentação que esse animal vai ter agora. Diferenças, né? Aqui um pouquinho para mostrar para vocês e que amanhã eu mostro, de novo, quarta-feira mostrarei em aula prática, essas diferenças dos sapos, das rãs e das pererecas. A paratoide, principalmente aquela glândula, então, presentes nos sapos, é uma característica ali de sapo. Glândulas de veneno, a pele é bem mais rugosa, não é tão lisa, né? Então, ela normalmente bastante rugosa, é mais grossa, tá? Mais seca também, porque é o grupo que mais tem independência da água. As glândulas paratóides, as pernas traseiras são um pouco mais curtas quando a gente compara com a das rãs e das pererecas, tá? Elas podem ser bastante musculosas, mas elas são mais curtas e são mais independentes da água. As rãs, pele lisa, bastante lisa, olha, pernas traseiras longas e patas com membranas interdigitais. Então, se a gente olhar aqui, olha, bastante diferente dos sapos. Então, patas grandes, esse fêmur bastante grande, a tíbia bastante grande, pernas bastante longas, porque são ótimas saltadoras, né? E tem as membranas para nadar, porque é uma das que mais tem hábito aquático. E as pererecas, pequenas, são menores, normalmente, é lógico que a gente tem algumas pererecas maiorzinhas, mas nós temos pererecas muito pequenininhas, assim como temos sapos minúsculos também, tá, gente? Então, pererecas pequenas, a pele também bastante lisa, muito mais lisa do que de rã, às vezes, tá? Pernas bastante desenvolvidas, discos adesivos nos dedos. Então, a gente vê essa diferença delas para as rãs e para os sapos, porque elas vão possuir uns disquinhos aqui que literalmente parecem ventosas, tá? Então, elas são arborícolas e vão, né, subir bastante em locais e elas necessitam, então, desse diferencial. E essas as características que apresentam entre essas três ordens, então, dentro de anfíbios atuais.
anuros no Brasil, olha, então, temos várias espécies, né? Neotrópicos, então, fauna mais rico de anfíbios anuros, o declínio desses animais, infelizmente, olha, estão em diversas regiões do mundo, devido à destruição de hábitats para reprodução, que necessitam de matas, né, de águas, e essas águas estão sendo poluídas, as matas estão sendo fragmentadas cada vez mais, né? Diminuição da camada de ozônio, esses animais não têm proteção do tegumento, então sofrem muito com radiação solar, tá, gente? Chuva ácida, então poluentes na atmosfera fazem com que a acidez da água da chuva mude, e isso é extremamente prejudicial para esses animais. E introdução de espécies exóticas, então, nos ambientes em que esses animais têm e que acabam, então, sendo predadores, mais predadores velozes, ou então competindo com esses animais e acabam, então, perecendo. Essa daqui é a pererequinha de vidro, né? Ela é muito fofa, muito transparente, olha que dá para ver todos os órgãos dela, mas muito fofinha. E aqui, olha, dá para a gente ver bem e notar essa característica que a gente percebe nas pererecas, que são esses discos adesivos, então, das patas dos membros anteriores e posteriores, tá? Manejo, olha, algumas espécies são aproveitadas em ranicultura, né, para alimentação, né, e é uma carne muito apreciada, tem baixo sabor, baixa taxa de gordura, e o sabor é maravilhoso, tem gosto de frango, né, da pele que é curtida, aproveita-se para confecção de cintos e bolsas, então fornece um couro bom. São bioindicadores, ou seja, né? Então, essa importância ecológica aí está com a sua presença no local, funciona como indicador de que o ambiente está equilibrado ecologicamente. Os anuros são altamente sensíveis a alterações do ambiente, porque eles dependem de ambientes aquáticos e terrestres com bom estado